Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O eterno não se cansa, o eterno não se fadiga. Os moços de exaustos caem e os jovens se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que olham para o Senhor, renovarão as suas forças. Desanimar, vão continuar. É tempo de prosseguir, de continuar. É tempo de avançar. Minha força está em ti, diz o Senhor. Eu renovo as suas forças nessa hora, filho, filha amada. Muitos não entendem o que estou fazendo nesses dias. Apenas estou cumprindo a minha palavra. Não tenha medo, apenas estou cumprindo a minha promessa. Aqueles que estão conectados com Deus não serão pegos de surpresa. Não seremos abalados, não seremos pegos de surpresa. Porque Deus apenas está cumprindo o que Ele prometeu, Ele apenas está fazendo o que Ele disse que ia fazer. E essas coisas não podem nos chocar. Essas coisas não podem nos abalar. Mas essas coisas devem nos deixar mais crentes, mais certos de que está muito próximo a nossa partida. Está muito próximo a nossa partida. Está muito próximo. É tempo de nos santificarmos, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de nos arrependermos. Tempo de voltarmos para Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Aleluia, aleluia. Graça e paz para o seu coração. Você que está conectados conosco nessa live, você entenda que esse momento é um momento de culto ao Senhor.
que esse é o momento de nós elevarmos o nosso coração e o nosso pensamento ao Senhor. E Satanás, ele tem uma estratégia para esse tempo, da mesma maneira que Deus tem uma estratégia para esse tempo, de fazer com que a sua palavra chegue até você, de fazer com que esse culto chegue até você, através das redes sociais, através do canal do YouTube, através da internet. Satanás, ele também tem uma estratégia para esse tempo, que é a distração. Pessoas que ouviam, mas Satanás vinha e roubava-lhes a palavra. Sabe, Satanás nesses dias, ele quer roubar a palavra de você, ele quer roubar a sua fé, ele quer roubar as suas convicções. Então não permita, resista. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez você pergunta: a gente já está começando o culto e o Senhor falando do diabo. Sim, você precisa entender que existe alguém que quer roubar a sua comunhão, que existe alguém que quer roubar esse momento de adoração a Deus, esse momento de culto. E quando estamos na igreja é de uma forma, mas não é diferente, porque na igreja Satanás também tenta com distração tirar a nossa mente. Agora em casa é muito mais pontual isso, porque às vezes nós não estamos tão concentrados. Às vezes você está assistindo o culto, mas está fazendo uma comida. Às vezes você está assistindo o culto, mas está lavando uma louça. Ou seja, há problemas nisso, pastor? Não estou dizendo que há problemas, mas você está concentrado em outras coisas, então você se distrai. Mas eu queria, em nome de Jesus, que nesse tempo você parasse e não fizesse mais nada, a não ser estar diante da sua televisão agora, assistindo essa live diante do seu celular, mas que você nesse momento se conectasse conosco, para adorarmos o Senhor, para buscarmos a face de Deus, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de celebrarmos o Senhor nessa noite junto com os nossos irmãos, ó Pai, nos seus lares. É fato, Deus, que nós estamos com tanta saudade de estarmos juntos. É fato que nós estamos com tanta saudade de ver essa casa cheia. Quantas pessoas, ó Pai, de domingo a domingo têm enchido essa casa, Senhor. E já faz mais de um mês que nós não nos reunimos aqui como igreja. Essa pandemia, ela não nos tirou da Tua presença, mas de alguma forma a nossa unidade, ela foi bloqueada. Mas não permita isso, Pai. Em nome de Jesus, que essa situação se resolva, que o mais rápido possível nós possamos voltar a congregarmos, voltar a estarmos juntos, porque é tão bom estarmos juntos. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, e que nada, absolutamente nada, essa pandemia ou qualquer outro problema nos tire de estarmos juntos, celebrando e adorando o Senhor na sua casa. Eu entrego esse momento ao Senhor, esse culto, os louvores que serão entoados, a palavra que será ministrada, os recados que serão dados, tudo que está sendo feito, nós entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, com todo o nosso coração. Seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel. E em
teu sangue conquistou vitória. É coroado com reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é poderoso, amém? Glorifique Ele aí onde você está. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja vem buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja vem buscar. O Rei está voltando, vem Senhor, Rei, canteira ela baixou, vem Senhor Jesus, sua igreja vem buscar. Oh, 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 Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 Amém. Glória a Deus. Que você possa sentir a presença do Senhor aí onde você está, aí na sua casa, como nós estamos sentindo aqui. Amém. Glória a Deus. Toma o teu lugar, Senhor Jesus, nas nossas casas. Toma o teu lugar nos nossos corações, Senhor, na nossa vida, Jesus. Vem, toma, Senhor, o teu lugar. Que você possa fechar os teus olhos aí, onde você está mesmo sentado. E que esse momento realmente seja um momento de adoração ao Senhor. Achegue-se perto da presença do Senhor Jesus nessa noite.
teu reino nas nossas casas, na nossa família, ó Pai. Nesses dias construímos altares ao Senhor nas nossas casas. Que com o passar de tudo isso nós não paremos, ó Pai. Que o teu reino venha nesse lugar. Estabeleça, Senhor Jesus, o teu reino. Oh Espírito Santo de Deus, sentimos a tua presença nesse lugar. Ei, aleluia. Governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Enche este ambiente, enche este lugar. Enche, Senhor. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito, nós queremos mais, Senhor. Enche este ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche este ambiente, enche este lugar. És bem-vindo, Espírito. Damos liberdade, derrama o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora,
seja hoje, que seja agora, vem derramar, terra clama. Na terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Na terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Desça, Espírito, Xarabacê, Rabaçoerê, Rararara, Canterela, Bababaçondere. Te damos glória, te damos honra, te damos glória, glória, glória. Te damos glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Rei dos reis, Rei dos reis. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Kadosh Yahvé, Kadosh Yahvé, Kadosh Yahvé. Deus de justiça, Deus de justiça, estabeleça o teu reino aqui nesses dias. Estabeleça o teu reino. É hora de um concerto. É hora de um concerto. Nós te amamos, nós te desejamos, nós te amamos. Amado da minha alma. Amado da minha alma, eu confio em ti. Confio em ti, Senhor. Ainda que todas as coisas andem ao contrário, nós continuamos confiando em ti. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Você pode levantar suas mãos onde você está, na posição de receber. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles estavam encurralados em Pi-Hairote. Deus, através de Moisés, declarou para o povo assim: os egípcios que vocês veem agora
vocês nunca mais tornarão a vê-los. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem luta que você está passando hoje, tem situação que você está passando agora, que nunca mais você vai passar em nome de Jesus. Deus vai operar milagres, Deus vai fazer o mar se abrir, você vai ver milagres de Deus, você vai experimentar milagres de Deus. Não temas teu coração. Deus está no controle de tudo, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando dos detalhes. Deus, Ele se atém a detalhes, Ele está cuidando de tudo, e Ele vai plantar você na terra que Ele prometeu. No caso, o povo de Israel, Deus tinha dado uma palavra, Ele disse: vocês vão subir a uma terra que mana leite e mel, vocês vão para esse lugar, vocês vão para a terra de Canaã. E Deus realmente cumpriu o que Ele prometeu. Então entenda de todo o seu coração, Deus vai cumprir o que prometeu. Só que entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, existe um tempo que se chama processo. Existe um processo, existe um trabalhar. Alguns chamam esse processo de deserto, porque para Israel foi o deserto. Mas entre a palavra de Deus, entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, há um processo. E Israel teve que passar por esse processo. Eles tiveram que passar por esse processo. Entenda, Deus usa processos. Deus trabalha com processos. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver isso. Deus tem poder para fazer coisas poderosas, extraordinárias. E Ele pode criar tudo num dia só, num estalar de dedos, numa palavra só. Ele pode fazer tudo. Mas quando você começa a entender que Deus trabalha com processos, você vai para a Bíblia e você começa a ver Deus trabalhando com processos com as pessoas. Até na criação das coisas, Deus criou tudo em processo. Ele fez separação da luz com as trevas, da terra seca com a água, criou os luminares. No sexto dia Ele criou o homem, criou os animais, e a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Então você percebe que Deus trabalha com processos. Ele olha para um povo, Ele escolhe aquele povo para ser um povo de propriedade particular seu. Ele faz uma promessa para aquele povo e diz: eu vou levar vocês a um lugar de destino, a um destino abençoado. Eu vou levar vocês estão sofrendo do Egito, mas eu vou levar vocês a uma terra boa. Você precisa entender que a vontade de Deus para nós, ela é melhor. Não se contente com o bom, porque o que Deus tem é o melhor para você. Ele tem coisas grandiosas para você e Ele vai fazer na sua vida, querido. Você precisa crer nisso. E debaixo desse processo, Israel saiu do Egito. Lá em Êxodo capítulo 13 e 14, a Bíblia fala que Deus fez com que o povo retrocedesse e fez eles darem uma volta e foram até a frente do Mar Vermelho, num lugar chamado Pirairote, um beco sem saída. E ali, muitos deles murmuravam. Ali, muitos deles murmuraram contra o Senhor. E o Senhor disse: Moisés, diga ao povo que marche. Aquele povo precisava marchar, precisava continuar. E a Bíblia diz que o povo marchou, o mar se abriu e os inimigos foram afogados no mar. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que os inimigos que você está vendo hoje, problemas, situações,
que são verdadeiros inimigos, que têm se levantado na tua vida hoje, você nunca mais tornará a vê-los, porque Deus dará um basta nisso, em nome de Jesus. Creia de todo o seu coração essa palavra para você, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma breve palavra com você, que tem como base Atos capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia aí, abra por gentileza. Atos capítulo 7, melhor dizendo, falei capítulo 6, mas é Atos capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Essa história, esse relato bíblico do começo da igreja, fala de Estevão, que é considerado o primeiro mártir cristão, alguém que morreu por uma causa depois de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir porque ele morreu por uma causa. E se você ler todo o contexto dessa história, você vai ver que Estevão foi acusado de algo que ele não fez. E ele então, ele declara palavras. Se você ler o capítulo 7, você vai ver o discurso de Estevão. E as pessoas daquele tempo, eles não puderam suportar o discurso de Estevão. E eles começaram então a apedrejar Estevão. E nesse exato momento do apedrejamento, Estevão, o que ele faz naquele momento é fixar os seus olhos no céu. Ele estava ali naquele momento do apedrejamento, aquele momento em que as pessoas não compreendiam. Ele estava olhando para o céu. E ele teve uma visão dos céus abertos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, querido, querida. Diante da sua luta, diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante das perseguições, como Estevão estava sendo perseguido, diante das pedradas, como Estevão as estava recebendo. Para onde você está olhando? Para onde você está colocando o seu coração? Para onde você está focando a tua fé? Será que você está olhando para a circunstância? Para onde você está colocando a sua atenção? Porque Estevão, ele colocou a sua atenção nos céus. Ele olhou para os céus. Estevão não estava em pecado, irmãos. Estevão estava pregando a palavra.
Estevão estava dando o melhor dele. Se você ler Atos capítulo 6, você vai ver que Estevão foi eleito um diácono da igreja, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, de boa conduta, um homem de fé, um homem de sabedoria. O Espírito Santo estava com ele, e fazendo a obra ele foi perseguido, fazendo a obra ele foi mal interpretado. E chegou um momento que os religiosos da época não suportaram. Então eles inventaram uma mentira e começaram a apedrejar Estevão. Ele foi condenado, foi apedrejado. E nesse texto você vê Paulo, o jovem Paulo, Saulo, que é o mesmo de Paulo. Que Saulo é o nome judeu de Paulo. Paulo é o nome romano. Saulo é o nome judeu. Você não vai ver na Bíblia que Deus transformou Saulo em Paulo. Não há essa base na Bíblia para dizer que Deus transformou Saulo em um Paulo. Não, queridos. Saulo é o nome judeu. Paulo era um nome romano. Então em alguns lugares você vai ver Saulo, em outros lugares você vai ver Paulo. Na chamada de Paulo, você vai ver Jesus chamando Paulo de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando você vai estudar a Bíblia, você vai entender isso. Então, muitas vezes, de maneira errada, nós falamos que Deus transformou Saulo em Paulo. Não. Saulo é um nome hebraico, Paulo é um nome romano. É isso, é apenas isso. E você vai ver na Bíblia momentos que se chama Saulo e momentos Paulo. Então, tenha isso no seu coração. E o texto fala que o jovem Saulo, Paulo, ele consentia na morte de Estevão. As capas de Estevão ficaram aos pés, as roupas de Estevão ficaram aos pés de Paulo, de Saulo. Então entenda uma coisa. Estevão estava vivendo um momento muito delicado, sendo perseguido, humilhado. Mas mesmo assim, ele tinha os seus olhos para o alto. Ele tinha os seus olhos para o céu. E sabe o que ele viu? Ele viu o céu aberto sobre ele. Eu quero declarar algo para a sua vida, porque Deus nos deu esse ano o tema de 2020, o ano dos céus abertos. E talvez você olhe para a circunstância e diga: pastor, como eu já falei comigo mesmo, o ano dos céus abertos, mas tantas coisas ruins já aconteceram no ano dos céus abertos. Eu achei que ia jorrar bênção na minha vida em 2020, mas pastor, só está vendo luta, só está vendo tribulação. É o Covid-19, é a pandemia, é a crise, é tantas coisas que estão acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que haja sofrimento aqui, os céus estão abertos para você. Foi assim que Estevão, ele percebeu o céu, ele viu o céu aberto. Aqui na terra ele estava sendo apedrejado, aqui na terra ele estava passando dias ruins, mas os céus estavam abertos. E note algo interessante que Estevão vê. Ele diz aqui: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Estevão, ele tem uma visão de Jesus, não sentado no trono, mas ele vê a visão de Jesus em pé. Os céus estão abertos, Jesus está em pé, à mão direita de Deus. Pastor, como assim? Entenda uma coisa: Jesus não está indiferente à nossa situação. Jesus não está indiferente àquilo que nós estamos passando. Diante de tudo que Estevão estava passando,
diante da postura de Estevão, diante da dificuldade que ele estava passando, ele continuou perdoando. Se você ler o texto, você vai ver que ele diz para o Senhor: Senhor, não impute esse pecado para eles, perdoa eles. Perdoa essas pessoas que estão me apedrejando. Sabe, nos momentos do sofrimento que nós precisamos amolecer o nosso coração e perdoar pessoas. Perdoar. Porque, irmãos, nós não vamos levar nada nessa vida. Alguém um dia disse que o caixão não tem gaveta, e é verdade, o caixão não tem gaveta. Malemar, a pessoa não escolhe nem a roupa que ela vai usar no dia do seu velório, outro que escolhe. Nós não temos controle de nada. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos firmes para o alto, olhando para o Senhor, diante das lutas impostas aqui na terra. Estamos em lutas, dias difíceis, mesmo sendo fiéis, mesmo buscando a Deus, porque nós estamos falando de um homem fiel, de um homem cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele estava sendo apedrejado, mas estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele olhou na direção certa, ele olhou para o céu e viu que os céus estavam abertos. Ele viu Jesus em pé. Ele viu um Deus que não está indiferente a ele. Entenda isso, Deus não está indiferente a você. Eu creio que naquele momento o Senhor Jesus se levantou para receber Estevão. Tamanha era a fidelidade daquele homem, tamanho era o comprometimento daquele homem. Aquele homem poderia estar amaldiçoando os seus apedrejadores, mas ele não. Ele disse: Senhor, não leve em conta o pecado desses homens, não imputes a eles. Existe um céu aberto para você. Os céus não estão fechados sobre a tua vida. Os céus estão abertos para você. Quando você coloca a tua fé em Deus, você começa a ver o céu aberto. Você começa a ver Deus se movendo para agir a teu favor. Porque Ele vai fazer na tua vida, Ele vai agir ao teu favor. Entenda isso no teu coração. Para onde você está olhando, aonde você está focando a sua fé. Não faça como muitos na Bíblia fizeram. Jesus lá em Lucas 17, ele fala da mulher de Ló. E é interessante porque Lucas 17, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Jesus estava falando sobre o fim dos tempos. E em Lucas 17, 17:32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus faz uma advertência. Ele manda lembrarmos da mulher de Ló. Gênesis capítulo 18, capítulo 19, conta exatamente a história da mulher de Ló.
quando Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra, que estavam recebendo um forte juízo de Deus, estavam sendo destruídas, mas Deus, pela intercessão de Abraão, por isso que você precisa entender que a intercessão tem poder. A intercessão de Abraão, Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a interceder pelas cidades, para que se houvesse injusto naquela cidade, Deus não destruísse aquela cidade. E Deus disse: olha, se houver 10 justos naquela cidade, eu não a destruirei. Mas não havia um justo naquela cidade, o único justo era Ló, e Deus mandou o anjo vir tirar Ló e toda a sua família. Entenda que a intercessão, ela tem o poder de mudar as situações, de mudar o curso das coisas, o rumo das coisas. Por isso a igreja deve interceder, por isso a igreja não deve parar de orar, por isso você precisa continuar intercedendo pelo Brasil, pelas nações, orando pelo nosso presidente Bolsonaro. Ele é o nosso presidente hoje, e é a ele que nós devemos honrar. Nós devemos abençoar sua vida, para que Deus dê sabedoria para ele, e que Deus tire as pessoas que são contra o Brasil, que estão no poder, que Deus os arranque, porque Deus tem o poder de fazer isso. Um dia Deus tirou Nabucodonosor do trono e fez Nabucodonosor comer capim, porque Deus é Deus, Ele eleva reis e Ele abate os reis. Ele coloca os políticos e Ele os tira, porque Ele é Deus. E Deus vai fazer coisas extraordinárias nesses dias no Brasil. Escute isso que eu estou te falando. Deus vai abalar a nossa nação. Deus vai fazer algo sobre o Brasil. Deus vai matar esse principado da corrupção no Brasil, em nome de Jesus. Creia de todo o seu coração. A intercessão tem poder. A intercessão tem poder. Quando você ora e intercede, continue orando. Não desista de orar. Continue intercedendo, em nome de Jesus. A intercessão de Abraão alcançou Ló e a sua família. Só que quando o Senhor chegou na cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos chegaram ali e eles deram uma ordem. Eles disseram: olha, vocês saem da cidade e não olhem para trás. E lá no capítulo 19, no versículo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Por isso que Jesus, Ele faz uma advertência. Ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás e ficou paralisada, se transformou numa estátua de sal. Sabe, queridos, não olhe para trás. Muitas pessoas ficam olhando para o passado, para as coisas que aconteceram lá atrás. Não olhe para trás, para os seus pecados do passado. Não olhe para os pecados do passado, porque os pecados do passado ficaram no mar do esquecimento. E nesse mar do esquecimento tem uma plaquinha escrita assim: proibido pescá-los. Você não pode mais pescar esses pecados do passado. Eles estão no passado. E também eu quero dizer uma coisa aqui pelo Espírito de Deus. Também não fique só lembrando das coisas boas do passado, porque tem muita gente que só lembra lá do passado. Eu fiz no passado, eu fiz isso, eu ganhei muitas almas lá no passado. Porque lá eu fiz o meu ministério há tantos anos atrás. Deus quer que você opere hoje. Deus quer que você faça hoje. Deus quer que você tenha uma atitude hoje. O que você fez no passado lá, você pode ter certeza, Deus vai te dar a recompensa. Se Ele não deu ainda, Ele vai dar. Mas não fique se gabando do que você fez lá atrás, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você não precisa ficar se gabando das coisas que você fez. Não viva do passado. Não viva do passado. Eu orava muito lá no passado, eu já fui um guerreiro de oração. E por que não é ainda? Eu já fui um grande pregador da palavra. E por que você não é ainda?
Ah, eu já tive célula na minha casa já foi um lugar para células chegar. E por que a sua casa ainda não é? Por que a sua casa não continua sendo local de célula ainda? Por que você fica se bagabando no passado? Não, querido. Não coloque os seus olhos no passado. Passou. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. O sal, ele tem o poder de conservação. Tem muita gente que fica conservando lá o passado. Ah, porque no passado eu fui um grande homem de Deus. Mas por que você não é hoje? Ah, no passado eu fui uma prostituta. É passado, isso não vinga mais na sua vida. Ficou lá e para lá ficou e acabou. Ah, no passado eu fui um homem ruim demais. Tá bom, meu irmão, foi no passado, isso ficou para trás. Agora é daqui para frente. Depois que Jesus entrou na sua vida, não olhe mais para trás, não fica mais focado no passado. Não fique mais olhando para trás. Agora é hora de você avançar. Agora é hora de você olhar para frente. É hora de você olhar para cima. Salmo 34 diz: e olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Olhe para ele, olhe para Jesus, olhe para o céu, perceba o céu aberto, perceba o céu se movendo sobre a tua vida, perceba que existe um Deus no céu que não está indiferente à tua vida. Há um Deus que está olhando para você. Há um Deus que não te livra da luta, mas te livra na luta. Há um Deus que não te livra do vale da sombra da morte, mas Ele vai com você no vale da sombra da morte. Ele não livra você da fornalha, mas Ele vai com você na fornalha. Ele está com você. E há um propósito por detrás das suas lutas. Há um propósito por detrás dessas percas. Talvez a nossa mente humana, ela não consegue compreender isso, mas há um propósito. Há um propósito para tudo. Quando Paulo consentiu na morte de Estevão, mal ele sabia que aquela roupa, aquela capa que estava perto de Paulo, era um legado que estava sendo deixado para ele. Mal ele sabia que um dia a mesma convicção que Estevão tinha, Paulo também teria. Estevão deixou um legado de fé. Estevão deixou um legado de perseverança. Por mais sofrimento que ele teve. O evangelho não é melzinho na chupeta. O evangelho, existem dias difíceis. Dias em que nós estamos em agonia. Dias em que, de alguma forma, a angústia assalta o nosso coração. Dias que nós não temos todas as respostas. Porque a gente quer a resposta para tudo, mas tem dias que nós não temos elas. Tem dias que você deve apenas confiar. Confiar. E saber que existe um Deus que não está indiferente àquilo que você está passando. Só que você não vai perceber isso se você estiver olhando para o lugar errado. Estevão olhou para o lugar certo. Ele olhou para o céu no momento do seu sofrimento. E ele viu o céu aberto. Ele viu o céu se mover. Eu quero profetizar na tua vida, meu amado. Os céus estão se movendo a teu favor.
Os céus estão se movendo em favor da tua casa, da tua família. Os céus estão se movendo em favor dos teus. Os céus estão se movendo. Jesus está em pé. Jesus não está indiferente. Jesus está preparado para vir buscar a igreja. Ele está pronto, ele já está em pé. Ele está em pé. O Filho de Deus está em pé à direita de Deus, à mão direita de Deus. Ele está apenas esperando um aval do Senhor. Ele está apenas esperando Deus dizer: pode ir, filho. Mas ele está em pé. Ele está pronto. A Bíblia diz que os céus estão retendo Jesus. Os céus estão retendo Ele. Mas Ele virá. Num piscar de olhar Ele virá. Ele virá, irmãos. Ele virá nos buscar nos ares. Ele virá. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Você vai subir. O arrebatamento está para acontecer. Prepare-se. Olhe na direção certa. Olhe para os céus. Aqui na terra você vai sofrer perseguições. Aqui na terra você vai ser acusado de coisas que você não fez. Aqui na terra você vai receber pedradas daqueles que você ora por eles, daqueles que você estende a mão para ajudá-los, daqueles que você estende a mão para abençoá-los. Não espere muito das pessoas. Nós nos decepcionamos muito com as pessoas. Por quê, pastor? Porque nós esperamos muito das pessoas. Aprenda a não esperar muito das pessoas. Aprenda a confiar em Deus. As pessoas nos decepcionam. As pessoas caluniam. As pessoas se tornam nossos inimigos. As pessoas nos apedrejam. Mas não foque nelas. Ore por elas. Perdoe elas. Porque esse é o sentimento do cristão. O perdão, o amor. Faça, abençoe, ame, tenha atitude. Esse é o tempo de você ter atitude. Não é apenas você falar com palavras. Esses dias eu precisei sair da minha casa meia-noite para ir na farmácia pegar um remédio. Ontem. E eu fui na farmácia aqui perto da Pernambucanas. Encostei o carro e ali tem um ponto de táxi. E a hora que eu saí do carro tinha um cara deitado no ponto e ele me gritou: ô moço, me dá um dinheiro para mim comer um lanche. Eu não dei muita bola, eu apenas disse: eu não tenho, porque eu realmente não tinha dinheiro ali. Eu tinha só cartão. Fui lá comprar o remédio que eu precisava. Mas eu entrei assim, eu falei: meu Deus, mas como eu fui rápido de falar para o cara que eu não tinha como ajudar. Como eu fui rápido de não fazer nada. Fiquei pensando, falei: meu Deus. Aí eu fui ver se na farmácia tinha algum salgadinho, alguma coisa para comprar. Pô, rapaz, ele estava precisando, estava querendo comida. Eu sei que eu entrei no carro e cacei, consegui R$8, encostei perto dele e falei: moço, o que eu tenho é apenas R$8, mas está aqui. Que Deus abençoe tua vida. Sabe, nós, queridos, nós temos que nos mover. O amor não é só por palavras, por atitude. E muitas vezes nós estamos tão ligados no automático, a gente lidar tanto com pessoas, que a gente vai deixando, que as coisas vão passando e nós vamos deixando a nossa atitude de cristão. Tenha atitude. Ah, mas eu não sou obrigado a dar. É verdade, você não é obrigado a dar. Eu também não sou. Mas eu sinto que eu devo fazer algo. Não vou fazer além do que eu posso, mas a pessoa pede comida, você vai negar. Você vai negar. Ah, mas vai usar droga. Aí não é problema meu, aí é um problema dele.
Ah, mas a pessoa vai beber. Aí não é problema nosso, é problema de quem vai fazer isso. O que eu quero, irmãos, é ouvir aquela voz que vai falar aos nossos ouvidos. Mateus 25, vinde benditos de meu Pai, porque para vocês está guardado o reino. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava enfermo e vocês foram orar por mim. E nós diremos: quando, Senhor? Quando te vimos nu? Quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Quando te vimos preso? Quando te vimos enfermo? E Ele dirá: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Você faz para o Senhor. Quando você ajuda alguém, você faz para o Senhor. Quando você traz 1 quilo do amor para abençoar numa cesta básica, você está fazendo para o Senhor. Nós precisamos do sentimento cristão fervendo no nosso coração. Estevão tinha esse sentimento porque ele estava olhando para o céu. E quando ele estava olhando para o céu, o sentimento que ele tinha no coração não era de revidar aqueles que estavam apedrejando. Quando ele estava olhando para o céu, o sentimento que ele tinha era: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não imputes esse pecado. O que Jesus fez na cruz, Estevão fez também. Porque o discípulo segue o mestre. Estevão olhou e viu Jesus. Ele não amaldiçoou quem estava falando mal dele. Ele não amaldiçoou quem estava apedrejando ele. Estevão, ele disse: Senhor, não leve em conta esse pecado que eles estão cometendo. Perdoa eles. Não leve em conta esse assassinato que eles estão cometendo. Não leve em conta essa injustiça. Sabe por quê? Porque quando os nossos olhos estão focados no céu, o nosso coração na terra transmite as atitudes do verdadeiro cristão. As nossas atitudes são diferentes. Para onde você está olhando? Para onde você está focando a tua fé? Não olhe para trás. Faça como Estevão. Olhe para cima. Olhe para os céus e veja os céus se abrindo. Veja os céus se movendo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter a postura de Estevão, Senhor. Que diante da luta, diante da dor, diante da dificuldade, diante da adversidade, ele olhou para cima, ele olhou para o céu. E ele, olhando para o céu, ele viu um Deus que é exemplo. Ele viu um Deus que não está indiferente. Ele viu um Deus que se move em favor dos seus. E a atitude de Estevão na terra foi refletir o que ele estava vendo no céu. Senhor, que nós possamos, ó Pai, olhar para o céu, nesses dias difíceis, nesses dias de crise. Que nós possamos olhar para o céu e refletir o que estamos vendo no céu. Refletir as atitudes de Jesus. Refletir o Mestre. Seguir as suas pisaduras, seguir os seus passos. Nos humilhando, perdoando, amando, não guardando mágoa, perdoando, olhando para cima, continuando a nossa caminhada, levando pedrada, mas olhando para cima, sofrendo, mas olhando para cima, sendo mal interpretado, mas olhando para cima, sendo caluniados, mas olhando para cima, passando lutas, mas olhando para cima, passando dificuldades, mas olhando para cima,
Que nós possamos aprender, Deus, com esse gigante da fé, Estevão, Senhor. Abençoe o teu povo que nos assiste agora. Abençoe a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe as famílias que estão nos lares. Nesse tempo de reclusão social. Nesse tempo do fique em casa. Abençoe os lares, abençoe as crianças, abençoe as mulheres, abençoe os pais. Abençoe os casamentos. Abençoe as finanças. Cuida dos rumos da nossa nação, Senhor. Muda a história do Brasil, Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. A nossa nação é do Senhor. Nós abençoamos, Pai, as famílias. Que possamos permanecer focados, olhando para Jesus. Como diz a tua palavra em Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que nós possamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus. Cercados pela crise, olhando para Jesus. Cercados pela doença, olhando para Jesus. Sendo apedrejados, mas olhando para Jesus. Olhando para o céu. Tendo as atitudes do Mestre. Refletindo o que estamos vendo no céu. É tempo de nós refletirmos o que estamos vendo no céu. Estevão refletiu o que ele estava vendo. Ele estava vendo Jesus. E ele sabia que Jesus havia perdoado. Ele sabia que Jesus na cruz do Calvário perdoou os seus algozes. E o mesmo sentimento ele tinha olhando para o céu. Ele teve os mesmos sentimentos quando ele olhou para aqueles que o apedrejavam. Ele disse: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Perdoa eles. Que nós possamos ter esse coração. Que nós possamos ter essas atitudes. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Seguro estou nos braços que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me
abençoe você. Antes de nós encerrarmos, eu queria encorajar você a continuar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Amém? Suas ofertas, seus dízimos são muito importantes para o mantimento da casa do Senhor. Que Deus possa estar abrindo as comportas dos céus e derramando sobre vocês bênçãos sem medidas. Você pode depositar a sua oferta direto na conta da igreja. Você vai ver aí no vídeo. Você pode pegar a nossa conta do Banco Sicobi, nome da comunidade cristã de Umuarama. Você pode fazer depósito por transferência bancária da sua oferta, do seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Você pode também trazer aqui na casa do Senhor, pode trazer aqui. Nós estamos abertos aqui o dia todo, estamos ficando por aqui. E se você precisar de um atendimento pastoral, se você precisar de oração, a igreja tem estado aberta de segunda a sexta. Nós estamos abertos para orar, para estar com você, para abençoar você. Nós não podemos abrir para cultos ainda, né? Mas nós podemos abrir para atender individualmente. Então você pode vir aqui na igreja, não está proibido de vir. Nós só não podemos ainda fazer cultos, né? Estamos nos movendo como igreja. Ontem nós tivemos uma carreata. Nós fizemos um ato profético lá no lago, oramos, e depois fizemos uma carreata até a prefeitura, onde nós oramos. Nós estamos crendo que Deus vai abençoar o nosso prefeito e logo nós seremos liberados para estarmos, né, fazendo os cultos. Eu sei que a pandemia é uma realidade, eu sei que o Covid é uma realidade, mas nós não podemos temer isso. Nossa vida precisa continuar. Nós precisamos continuar. Isso não pode nos parar, né? Então, nós não vamos parar. Se precisar a gente fazer 3 cultos no domingo, nós vamos fazer. É bem provável que logo volte os cultos, mas vai voltar com o número de pessoas reduzido, né? Então nós vamos ter que fazer culto aí para 80, no máximo 100 pessoas por culto, né? Mas vamos fazer vários cultos se preciso for, né? Tenha todos os cuidados de higiene, o álcool em gel, a máscara, né? Faça a tua parte. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele, tá bom? Faça a tua parte, ande com máscara, né? Você vai sair para a rua, ande com máscara, esteja com máscara, coloque o álcool em gel, né? Aqui nós estamos tendo cuidado aqui nos microfones, a gente vai cantar, estamos com álcool em gel, a gente passa no microfone, nós estamos tendo um distanciamento aqui social, nós estamos fazendo a nossa parte, a gente tem que tomar os cuidados, tá bom? E a gente tem que ser exemplo para vocês também, tá? Que Deus abençoe tua vida, né? Seja fiel nas tuas ofertas, nos teus dízimos, seja fiel com a casa do Senhor. Não é comigo, né? Embora eu sei que nós temos uma aliança, mas não é para mim que você faz isso, é para o Senhor, e o Senhor vai te recompensar, tá bom? Então, queria em nome de Jesus dar essa oportunidade para você. Continue dizimando, primiciando e sabendo que Deus vai te guardar na crise. Nós veremos a diferença do justo e o injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre a tua vida e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Queria lembrar você que nós teremos o nosso drive-thru de oração, tá ok? Terça-feira é feriado, né? Nós vamos fazer na segunda-feira, tá? Faremos amanhã. Você que gostaria de receber uma oração, venha amanhã das 6 da tarde às 8 da noite. Estaremos aqui no estacionamento para abençoar você, a sua família. Venha amanhã das 6 às 8 no drive-thru, segunda e quinta. Essa semana estaremos na segunda e na quinta, tá ok? E vamos continuar o nosso propósito de jejum, segunda, quarta e sexta,
tá bom? Então, esteja conosco no jejum, esteja jejuando. Pastor, eu não posso jejuar do nascer do sol ao pôr do sol. Eu vou jejuar da meia-noite ao meio-dia. Posso? Beleza. Algumas pessoas me procuraram para perguntar isso. Então, por isso que eu estou falando. Você quer fazer assim até meio-dia? Amém, né? Mas você que pode, você que não tem limitação na sua saúde, faça de manhã até a tarde, né? Sem comer, apenas com líquido. E esteja orando e clamando, porque os céus estão abertos sobre nós. Que Deus abençoe muito você, tá bom? Então, segunda-feira estaremos no drive-thru da bênção aqui no estacionamento, e quinta-feira das 6 às 8. Lembrando que quarta-feira teremos o nosso culto, e eu gostaria de dar uma boa notícia, se assim for, até lá, de que nós poderemos fazer o culto aberto. E eu acredito que Deus vai agir essa semana, e que o mais rápido possível estaremos com as portas abertas para receber os irmãos para o culto. Vamos crer que quarta-feira será assim. Se não for, a gente vai fazer o culto online na quarta. Deus abençoe, um grande abraço, shalom, shalom.